É importante a gente entender que a medicina mudou bastante ao longo do tempo. E ainda os entes governamentais, muitas vezes a justiça, insiste em enxergar o exercício profissional como talvez um sacerdócio. Ele não é mais um sacerdócio, ele é a nossa forma de vida, que a gente executa com amor, mas a gente precisa obrigatoriamente lutar para que ele seja adequadamente remunerado. O interessante é que, se eu pegar a história da minha especialidade, em 2011, um parto pelo IP Rio Grande do Sul pagava R$336. Isso equivalia a mais ou menos 80% do salário mínimo da época. Hoje, 2019, um parto pelo IP paga R$336. Eu preciso fazer 3 partos para conseguir pagar um único salário mínimo. Isso mostra a desvalorização clara, óbvia e numérica da remuneração médica no que diz respeito a procedimentos dentro de um plano de saúde que tem 1 milhão de almas no estado do Rio Grande do Sul. E, portanto, tem milhares de médicos sofrendo os efeitos de uma decisão governamental de não reajuste de tabelas. Por outro lado, quando a gente faz o acompanhamento da progressão dos custos dos convênios para os particulares, a gente percebe que os convênios têm tido um incremento proporcionalmente acima da inflação, mas que, estranhamente, as tabelas de pagamento para os médicos não têm a mesma proporcionalidade. Portanto, se quando no surgimento dos planos de saúde o que era repassado aos médicos representava uma determinada porcentagem do custo que era repassado ao paciente, hoje certamente essa porcentagem está menor. O interessante é que as entidades médicas se uniram e a AMB foi quem capitaneou esse movimento lá atrás para constituir a CBHPM. E eu sou um defensor de longuíssima data, do surgimento até hoje, da existência de uma tabela que seja constantemente atualizada, feita com ciência e com os médicos, para que a gente tenha, a partir dela, um padrão de remuneração que seja adequado do ponto de vista da proporcionalidade das complexidades para cada ato médico. E o que acontece? A justiça acabou determinando em um determinado momento que a execução de uma tabela seria mais ou menos comparável a um cartel. É interessante, a mesma justiça que é feita por advogados e que dispõe da tabela da OAB. A tabela da OAB tem uma grande vantagem em relação à tabela da CBHPM. Quando a gente olha para a tabela da OAB, ela fala em porcentagens de ganho, em porcentagens do volume de recurso que foi utilizado, e, portanto, um indivíduo que faz, por exemplo, um espólio de um indivíduo pobre, ele vai receber uma porcentagem do espólio. De um rico, o espólio é a mesma coisa, mas ele vai receber a porcentagem de um valor muito maior. E, por isso, a tabela da OAB é muito mais interessante. Pergunto aos médicos aqui, não teria lógica, já que o risco cirúrgico de uma complicação é proporcional ao quanto o indivíduo ganha de valores, já que nos processos eles vão colocar lucros cessantes, não seria perfeitamente lógico que as nossas tabelas tivessem também uma vinculação a isso, uma vinculação adequada de custo e de risco? Mas não tem. E quando a gente faz uma tabela dessas, a gente simplesmente descobre que a tabela é fixa e é considerada cartel, mas o judiciário não considera uma tabela variável para cima como um cartel, porque na verdade estão tratando dos seus parceiros, amigos e colegas advogados. Onde é que a gente tem que chegar? A gente tem que chegar nesse exato momento que nós precisamos nos unir. E a existência da comissão, o fato de estarmos novamente, não é a primeira, nem a segunda, nem será a última vez as entidades unidas, nós teremos condições de nos defender, de produzir soluções, de interferir do ponto de vista do legislativo, temos representantes importantes da categoria médica aqui, mas também para nos contrapormos às ações do judiciário, muitas vezes deletérias à categoria médica,
de forma a obtermos um futuro melhor. E por isso, eu agradeço ao Dr. Cantalice e ao Dr. Eduardo, que têm sido parceiros de longa data já desse ano do Sindicato Médico, e agradeço a todos vocês, porque é literalmente em nome da categoria médica que nós estamos aqui unidos. Muito obrigado.